Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz seja com todos os irmãos. Amém? Também aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo Facebook da Igreja. Deus abençoe vocês e que por meio da palavra do Senhor pregada nesta manhã, cada um de nós sejamos edificados, sustentados, admoestados por esta palavra. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, o livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, primeiro capítulo, nós faremos a leitura até o verso 11. Nesta manhã estaremos, portanto, iniciando uma nova série de exposições bíblicas no livro do profeta Ageu, o segundo menor livro do Antigo Testamento, apenas atrás de Obadias. Palavra do Senhor para nós. Esses dias o Senhor assim reservou esse momento para estarmos juntos, reunidos no dia do Senhor, para nos alimentar da sua palavra, prestarmos o nosso culto ao Senhor Deus. Na medida em que os irmãos forem encontrando, eu peço que, por favor, se ponham de pé para acompanhar a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Somente aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, na vida, todos nós temos que fazer escolhas. E as nossas escolhas são baseadas, obviamente, em prioridades. E prioridade não quer dizer que temos de fazer uma escolha em lugar de outra. Mas prioridade quer dizer aquilo que deve ser primeiro. Portanto, mesmo coisas importantes
sempre numa ordem, em termos de prioridade, existe aquela que vem primeiro, aquela que é mais importante. Se invertermos esta ordem, aquilo que em si não é errado, acaba passando a ser errado. E quando nós assim procedemos, nós deixamos de dar a devida prioridade àquilo que de fato deveríamos fazer, fazendo assim, portanto, tomando, portanto, uma decisão errada. E era isso que estava acontecendo aqui nesses leitores do profeta Ageu. Esse livro lida exatamente com essa questão de prioridades. O que é prioridade? O que deveria ser prioridade na vida do povo de Deus, da aliança ali no Antigo Testamento, esses primeiros leitores aqui do profeta Ageu. Meus irmãos, o povo de Deus, em virtude dos seus pecados, eles desobedeceram ao Senhor e, portanto, o Senhor os disciplinou, levando para o cativeiro. Primeiro, o reino do sul, cuja capital, Samaria, caiu sobre o império da Assíria. Depois, o reino do sul foi levado pelos babilônios, e o próprio Nabucodonosor, imperador da época, saqueou o templo do Senhor, destruiu, levou os utensílios de prata, de ouro, e o povo, portanto, passou ali durante 70 anos escravizados sob o poder daqueles tiranos. E o objetivo do Senhor Deus foi disciplinar o seu povo, foi trazer a consciência do seu povo da importância de considerá-lo, de amá-lo acima de todas as coisas, de priorizá-lo, de não ter qualquer outra coisa em primeiro lugar, a não ser o próprio Deus. E passaram, portanto, 70 anos, e já no Império da Pérsia, sob o imperador Ciro, foi promulgado um decreto onde liberava o povo de Deus para voltar para suas terras, a fim de reedificarem as suas casas, especialmente reedificar a casa do Senhor, o templo, símbolo da presença de Deus, onde o evangelho ali no Antigo Testamento era anunciado, era pregado. E, conforme Esdras registra no seu livro, esse decreto, então, foi para permitir para que o povo voltasse para reedificar as casas. E, nessa primeira leva, cerca de 50 mil pessoas retornaram para as suas terras a fim de reedificarem. A maioria deles, levitas, sacerdotes, cabeças do povo, porque a principal tarefa era reedificar o templo, onde a presença do Senhor ali se manifestava na vida do seu povo, e onde era central na vida do povo o culto, os sacrifícios ali no templo. Portanto, era necessário que o templo fosse reedificado. Isso aconteceu, pelo menos inicialmente, pois ao retornarem para suas casas, para suas terras, os alicerces do templo foram lançados, onde registra ali no livro de Esdras, onde houve uma grande alegria, na verdade uma mistura de pranto com choro, porque aqueles mais moços que haviam voltado e que não tinha tido ainda, não tinha visto ainda o templo antigo, que era muito glorioso o templo, mas que fora destruído, eles não tinham visto, e portanto quando viram a edificação do templo para ser reerguido, eles começaram a louvar e a agradecer o nome do Senhor. Os mais antigos que viram o templo em todo o seu esplendor, eles ficaram chorando, de maneira que se misturaram choro com pranto, com folguedos e alegria nesse mesmo ato, nesse mesmo momento. O altar para o sacrifício foi edificado e o povo de Deus começou a ter várias intervenções por parte dos samaritanos que já estavam habitando ali naquela terra e se constituindo inimigos do povo judeu, porque o povo judeu, o povo hebreu não quis se misturar com os samaritanos, pois eles não obedeciam à lei do Senhor, não seguiam ao Senhor como deveria, como requeria a palavra do Senhor, e eles se levantaram então contra os judeus, de maneira que eles começaram a conspirar contra eles, mandando falsas informações para o rei da Pérsia, para o rei persa, de maneira que foi interditado a obra. Essas pressões externas. E agora já havia passado 15 anos
e o povo de Deus havia arrefecido, estava frio. Eles começaram então a fazerem suas próprias coisas, construir as suas próprias casas, reedificar as suas próprias casas, começaram a se centrar somente nas suas coisas pessoais e foram se esquecendo daquilo que é central, daquilo que é essencial na vida deles, que é o culto ao Senhor, o templo. Era hora de retornar e reedificar o templo, pois não havia mais as intervenções externas, não havia oposição do rei da época, que era Dario. Na verdade, havia liberação para que eles fizessem isso. As plantações estavam melhorando, então era a época de voltar. Mas o povo estava dizendo que não era tempo, porque eles inverteram as prioridades. Eles inverteram as prioridades. Então, através do profeta Ageu, o Senhor exorta o seu povo a levantar esta casa que estava em ruína, o templo, pois nela Deus habita. Por isso, Ageu começa o livro questionando as prioridades do povo. E é baseado exatamente nesse questionamento acerca das prioridades do povo que eu irei meditar com a igreja do Senhor nesta manhã no seguinte tema: Deus exorta seu povo a priorizá-lo. Deus exorta o seu povo a priorizá-lo. Teremos 3 divisões para a exposição deste texto. Primeiramente, nós vamos ver que Deus quer ser a prioridade na vida do seu povo. Em segundo lugar, Deus mostra ao seu povo como ele deve ser priorizado. E em terceiro lugar, nós veremos que Deus usa meios comuns a fim de despertar o seu povo a priorizá-lo. Então, seguindo a ordem aí, primeiramente, Deus quer ser a prioridade na vida do seu povo. Nos versículos iniciais, nós vemos isso, quando a palavra de Deus diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, é importante ressaltar isso, que esse dia era o dia da lua nova, era dia de celebração. Era dia que o povo de Deus deveria se juntar. Era o dia da santa convocação. O povo de Deus o povo da aliança deveria se apresentar para a adoração ao Senhor, para o culto público, e oferecer ao Senhor sacrifícios pelos seus pecados por meio dos sacerdotes, adorar o Senhor, se regozijar na presença do Senhor. Só que o que nós vemos aqui é que cada um seguia a sua própria vida. Cada um seguia o seu próprio caminho. Eles não estavam sentindo saudade do templo. Eles não estavam se importando pelo fato de não ter culto ao Senhor. E exatamente nesse momento em que o profeta Ageu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, chama veementemente a atenção do povo de Deus. Segundo Augusto Nicodemos, ele diz que é possível que o povo ali estava comparecendo, naquele momento ali, porque o altar estava edificado, mas as paredes não haviam sido erguidas e não havia sido concluído o templo. E o profeta aproveita essa ocasião para chamar a atenção do povo, a fim de que eles vissem a realidade, o templo em ruínas, que deveria já estar erguido, porque todos os elementos do templo falam do Evangelho, fala de Cristo, fala da justiça de Deus. Portanto, era necessário que o templo tivesse erguido. Então, nesse momento, o profeta de Deus se levanta e fala ao povo. Fala dizendo o quê? Veja aí no versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. É interessante essa palavra, esse termo aqui, Senhor dos exércitos. É a palavra Iavé de Sabaote. É a palavra para Senhor dos exércitos, apontando para a grandeza do Senhor Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que exerce domínio sobre todas as coisas, de maneira que os seus filhos, o seu povo não deve temer a inimigo algum, porque ele é superior a todas as coisas. Ele é o Deus da glória. Ele é o Deus que está entronizado acima dos querubins e é adorado pelos seres celestiais, e é o Deus que quer ser adorado pelo seu povo. É o Deus que quer ter a prioridade na vida do seu povo. É o Senhor dos exércitos. E ele diz, este povo diz,
Não é ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo, então, meus irmãos, estava justificando o fato deles não estarem priorizando as coisas do Senhor, fazendo a interpretação, dizendo que não era o tempo ainda. Não era o tempo. Não era a ocasião para isso. Só que, conforme eu mencionei, era tempo sim. Já haviam se passado 15 anos. E não havia pressões externas. Era tempo da colheita. Tinha sim coisas para levar para a casa do Senhor. Tinha sim condições de fazer as suas contribuições para a manutenção dos levitas. Tinha sim condições para isso. Mas eles estavam justificando a sua falta de prioridade, de priorizar o Senhor e as coisas do Senhor, dizendo que não era tempo. Não era tempo. Só que o Senhor, por meio do profeta Ageu, o Senhor expõe a fragilidade deste argumento, dizendo: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Imaginem a cena. O povo ali reunido, ainda o tempo todo em ruínas, obviamente, somente o altar ali erguido. Eles saíam das suas casas, e aqui apaineladas era a ideia de ter painéis de madeira fina no teto da casa, nas paredes. Não era apenas uma edificação de uma casa bonita, mas era requinte de luxo, casas luxuosas. E agora eles ali reunidos, o templo em ruínas. E o profeta, de forma contundente, diz: veja a incoerência de vocês. Veja a hipocrisia de vocês. Não é questão de não ser o tempo. É tempo, sim. A questão é que vocês estão correndo atrás das suas próprias coisas. Vocês estão achando tempo para fazer todas as coisas que vocês querem fazer. Inclusive, encher sua casa de luxo. Com painéis de madeira. Mas veja a situação da casa do Senhor, onde vocês deveriam priorizar. Vocês deveriam se dedicar. Vocês acham tempo para saírem, cortarem a madeira, acham disposição para ir aos bosques e cortarem a madeira, acham tempo, se sacrificam, acordam cedo para fazer sua casa ficar bonita, mas a casa do Senhor. Por isso que o profeta diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Meus amados irmãos, isto quer dizer que não era uma questão de tempo, mas de prioridade. Era uma questão de desinteresse pelas coisas de Deus. Era uma situação de fraqueza espiritual. E interesse pelo melhoramento de suas próprias vidas. O povo estava frio espiritualmente e estavam colocando vários argumentos para a sua falta de prioridade com as coisas do Senhor. Meus irmãos, não é muito diferente dos nossos dias, da nossa realidade. Nós achamos tempo para muitas coisas, que em si mesmas não são erradas essas coisas. Dedicarmos aos estudos, ao trabalho, ao lazer, ao convívio social, a coisas boas nesta vida, que nem em si mesmas não são erradas. Mas quando essas coisas sacrificam o nosso tempo de dedicação a Deus, quando essas coisas tiram de nós o culto, quando a gente não vem, acha tempo para estar no culto público ao Senhor, quando essas coisas, meus irmãos, enchem tanto a nossa vida de maneira que eu chego no domingo, no dia do Senhor, já não tenho disposição, eu quero apenas descansar, ficar em casa, vou aproveitar porque eu trabalhei a semana toda demais.
Eu não quero diminuir um ritmo sequer na minha agenda semanal e sacrifico até mesmo o dia do Senhor. Durante a semana eu não acho tempo para orar, para buscar a Deus. Como chefe de família, não acho tempo para me reunir com minha família e para cultuar o Senhor em casa. Nós olhamos para essa situação e para esses leitores, achamos que isso está distante de nós, e não está, meus irmãos. Não está. Não está de forma nenhuma. Na verdade, essa é exatamente a realidade de muitos de nós. Muitos de nós. Temos fraqueza espiritual. É uma questão espiritual. O povo aqui estava enfraquecido espiritualmente e não tinham mais ânimo para priorizar o Senhor. Priorizar o Senhor. Portanto, o profeta aqui expõe a hipocrisia do coração deles. Ele continua no versículo 5. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Reflita. Quem eram vocês? Quem foi que trouxe vocês para aqui? Quem cuidou de vocês até aqui? Quem providenciou as coisas para vocês? E por que agora vocês viram as costas para mim? Eu já não sou prioridade na vida de vocês. Em segundo lugar, meus amados irmãos, quando Deus não é a prioridade, nada nos satisfaz. Nada. Veja aí no versículo 6, 7 e 9. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Veja ainda o versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa, dos seus próprios interesses. Percebem aqui, irmãos? Eles estavam correndo para fazer suas próprias coisas a custo da priorização do próprio Deus. Eles estavam correndo para obterem lucros, dizendo, não, temos que ganhar vida, temos que melhorar de vida, e a gente precisa usar todo o nosso tempo para isso. Só que nada estava satisfazendo eles. Porque o essencial, não que essas coisas são importantes, mas numa ordem de prioridade, abandonar o Senhor, sacrificar a nossa devoção ao Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, a custo de todas essas coisas, não satisfaz. O povo de Deus correndo atrás dessas coisas, mas eles não se saciavam. A palavra de Deus é clara quando diz para eles que eles estavam sempre semeando, mas estavam colhendo muito pouco. Não estava adiantando. Eles estavam se fartando e comendo, mas eles não chegavam realmente a se satisfazerem. Eles estavam bebendo, mas eles não se saciavam. Ou seja, todas as coisas que eles estavam correndo atrás não estavam surtindo efeito nenhum na vida deles. Era vazio, era fútil, porque todas essas coisas, elas, a parte da nossa comunhão com Deus, da nossa devoção ao Senhor, elas não têm sentido algum. Onde vocês querem chegar? Em outras palavras, é isso que o profeta está aqui dizendo ao povo de Deus. Vocês estão achando que essas coisas que vocês estão correndo atrás, elas têm um fim em si mesmas, elas são tão gloriosas que irão satisfazê-los, sem estar buscando o Senhor em primeiro lugar. Todas essas demais coisas, elas não têm sentido. Vocês não vão chegar a lugar nenhum.
É como se a pessoa que não achasse tempo para buscar o Senhor, porque trabalho, estudo, isso, aquilo outro, e até junta um dinheiro em uma poupança no banco, mas de uma hora para outra, tudo isso pode ir por água abaixo. Uma crise, uma doença, um problema que você vai ter que usar todo esse dinheiro. O profeta aqui está exortando o povo de Deus, dizendo: é como se vocês estivessem correndo atrás do vento. Não tem a satisfação, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, vocês vão de mal a pior. Vão de mal a pior. Meus amados irmãos, quando Deus não é a prioridade, portanto, nada satisfaz. Quando vemos cristãos com prioridades trocadas, logo aparece a raiz do problema, o desinteresse pelas coisas de Deus, que é fruto de uma fraqueza espiritual. Que estão inclinados para o mundo e suas concupiscências e não para Deus. Em muitos lares cristãos, o tempo para as coisas de Deus é sempre adiado, não tem tempo. Enquanto que as coisas que dizem respeito aos seus interesses seguem a todo vapor. Nós levantamos muitas vezes cedo, irmãos, fazemos sacrifícios, arrumamos dinheiro, encontramos tempo, mudamos qualquer coisa em nosso hábito para atingir os nossos objetivos. Porque nós somos as prioridades, não Deus. Essa incoerência foi revelada aqui, portanto, por meio do profeta, quando ele diz o real interesse desse povo, que era buscar os seus próprios interesses, as suas próprias coisas. Mas, em segundo lugar, meus amados irmãos, Deus mostra ao seu povo como ele deve ser priorizado. Veja aí no versículo 8 agora. Subir ao monte, veja como o Senhor diz, como ele quer ser priorizado. Subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Como o povo de Deus deveria priorizar o Senhor, construindo a casa de Deus, onde Deus habita em seu meio, reedificando o templo. Por isso, subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Deus queria, meus irmãos, encontrar-se com o seu povo da aliança. Deus queria que esse povo estivesse em sua presença, oferecendo sacrifícios de louvores, perdão pelos seus pecados. Era isso que Deus queria. Só que o templo, mas sem o templo, onde estaria o Senhor na vida do povo, considerando aqui a administração do pacto do Antigo Testamento? Há duas razões, meus irmãos, aqui para esse chamado de edificar o templo, que nos mostram como o Senhor estaria sendo prioridade por essa obra. Primeiro, o Senhor diz que se agradaria nesta casa porque Cristo está nela. O termo que aparece aí, conforme aparece no versículo 8 aí no final, quando diz subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa, dela me agradarei. Essa palavra é a mesma palavra para me propiciarei, propiciar, se agradar. E como o Senhor era propiciado, meus irmãos, ali no culto do Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele adentrava o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, levava o sacrifício, e ali aspergia o sangue na tampa do propiciatório. E naquele momento, portanto, quando o sangue cobria a tampa do propiciatório, o Senhor era propiciado, o Senhor se agradava. A propiciação, meus irmãos, era a manifestação da justiça de Deus. Pois Deus, no sangue de Cristo, encontra plena satisfação ali, tipificada naquele sangue do Cordeiro do Antigo Testamento. Cristo estava ali, meus irmãos, no templo, por meio de todos os elementos, por meio dos sacrifícios. E quando, portanto, os sacrifícios eram oferecidos, o Senhor era propiciado. O templo era a representação visível da justiça de Cristo pelo seu sangue. Nele Deus se apraz, Deus se agrada. Lembre-se das palavras do batismo de Cristo, quando diz:
Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Por isso, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, porque Cristo está nele. Cristo está no templo. Cristo estava no templo ali no Antigo Testamento. Hoje não há necessidade de um templo físico, não há necessidade de uma casa no sentido físico, porque nós somos o templo de Cristo. E Cristo habita no meio da sua igreja. Cristo habita no meio do seu povo. Em segundo lugar, meus irmãos, por isso as palavras dela me agradarei e serei glorificado. Cristo estava no templo, conforme eu disse, e sem ele não haveria satisfação e o nome de Deus não estava sendo glorificado. Esta deveria ser a prioridade deste povo. Somente assim os judeus estariam priorizando o que é verdadeiro. Meus irmãos, como podemos então glorificar a Deus no templo e colocá-lo como centro de nossa vida? A resposta está nas palavras do Senhor Jesus em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Meus irmãos, nós somos a morada de Deus. Cristo habita em nós por meio do seu Espírito. Por isso, Paulo chama a igreja em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, de santuário do Deus vivente, onde Deus habita. Então, meus irmãos, sabe quando eu e você vai ter as prioridades corretas em nossas vidas? Quando nós amarmos o culto. Quando nós amarmos estar na igreja, no culto corporativo, porque Cristo fala de forma especial com o seu povo. Cristo se manifesta ao seu povo por meio da sua palavra lida, pregada, de todos os elementos do culto. Meus irmãos, quem não é igreja de fato e de verdade, quem não vive a comunhão dos santos de forma plena, quem não usa os seus meios e dons para edificar esse corpo, nunca irá ter Deus como prioridade. Mas sempre terá as suas casas apaineladas, como diz aqui o profeta, enquanto deixará a casa de Deus em ruínas. Mas, pastor, eu vou deixar todas as coisas, eu vou jogar tudo para lá, eu vou ser irresponsável. Não, meus irmãos. Não é isso que a palavra de Deus está nos exortando. Não é isso. Nós podemos continuar fazendo todas as coisas boas que nós fazemos. Mas o que nós não devemos fazer, irmãos, é sacrificar o nosso tempo de dedicação a Deus. Como é que está sendo o seu tempo de oração? Como é que está sendo o seu tempo de leitura bíblica? Como é que você tem se preparado para chegar no dia do Senhor? Essas são reflexões importantes que nós devemos fazer. É isso que nós devemos refletir. Era isso que o povo deveria refletir. Ageu não queria que o povo deixasse de trabalhar, de ter os seus negócios, de ter os seus empreendimentos. Não, não era isso. Ele só não deveria colocar essas coisas como um Deus na vida deles. Vocês podem correr atrás para ganharem dinheiro, ter a sua subsistência, estudarem, pesquisarem, mas não abandonem o Senhor. Não desprezem o Senhor. Não desprezem o seu culto. Não desprezem o culto ao Senhor. E não fiquemos, irmãos, querendo achar razões e argumentos para justificar a nossa indisposição. Não, não devemos fazer isso. Devemos, à luz da palavra de Deus, nos humilhar. Corar de vergonha, como foi citado aqui na oração pelo nosso irmão Danilo. Você não tem tempo, é indisposição. Você não tem tempo é porque você realmente está caído espiritualmente e precisa urgentemente se erguer, se levantar. E é claro que só podemos nos erguer, nos levantar pela graça do Senhor. Mas você tem clamado ao Senhor? Tem colocado a boca no pó e clamado: Senhor, restaura a minha vida. Senhor, eu estou caído, Senhor, eu estou frio. Eu não vou para a igreja, eu não cultuo ao Senhor, eu não busco ao Senhor em família.
é porque realmente eu estou indisposto espiritualmente. Mas, lamentavelmente, quando o pastor pergunta, e aí, meu irmão, você não está aparecendo na igreja? Não, estou bem, está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem. É mentira sua. E a melhor forma de você mudar é você reconhecer que não está bem e que precisa, de fato, da graça transformadora do Senhor na sua vida. É somente assim que você vai se reerguer, vai se levantar e vai ter vigor espiritual e vai encontrar tempo para fazer todas as suas coisas sem negligenciar as coisas do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus usa meios comuns a fim de impelir o seu povo, de despertar o seu povo a priorizá-lo em suas vidas. Deus reteve os céus e cessou o fruto da terra. Veja aí no versículo 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Versículo 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Meus irmãos, graças a Deus, o Senhor tem uma maneira muito persuasiva de despertar o seu povo para priorizá-lo. O povo não estava querendo, não estava querendo buscar o Senhor, estava correndo atrás das suas próprias coisas, então Deus começou a reter essas coisas. Deus começou a trazer seca. Vocês não estão achando tempo para buscar o Senhor? Então eu vou tirar isso de vocês. Eu quero ver o que é que vocês vão colher agora, uma seca dessa. Eu quero ver se vocês não acham tempo agora para me buscar. Eu quero ver se vocês agora não vão orar, vão me buscar. Eu vou tirar essas coisas de vocês para saber, para vocês aprenderem que dependem de mim e não da força do seu braço. Eu vou tirar essas coisas, eu vou tocar na saúde de vocês para ver se vocês realmente dependem do seu vigor ou dependem de mim. E isso não era uma reação de um Deus caprichoso, simplesmente irado. Isso era uma ação de um pai firme com seus filhos. Não é assim que a gente reage com nossos filhos? Quando eles não querem, de fato, obedecerem aquilo que nós estamos recomendando, e daí a gente pega aquele celular e diz, agora eu vou tirar de você seu celular. Porque você não está priorizando isto e aquilo. O que é essencial, o que é importante. Tem deixado de estudar, tem deixado de fazer suas tarefas. Então agora eu vou tomar isso de você. Suas mãos. Ah, não está tendo tempo para ler a Bíblia, não? Então eu vou tirar também agora esse joguinho da sua mão. Me lembro da minha mãe, que fez isso comigo. Quero ver se você não vai achar tempo para ler a Bíblia. Estou dando esse exemplo aqui, irmãos. Uma vez tem crianças também aqui, a fim de que se torne mais claro também para elas. Deus estava dizendo ao seu povo, agora foi eu que mandei a seca. Foi eu que mandei essas coisas. Nós temos aprendido, irmãos, que esse mundo, em virtude do pecado, está sob maldição de Deus. E isso afeta o próprio cosmo, a natureza. Com relação aos ímpios, isso é maldição, mas com relação aos crentes, porque estão em Cristo, não deve ser entendido como maldição, mas como uma disciplina paterna. E é isso que os termos da aliança mostra lá em Deuteronômio, quando Moisés ali coloca, dizendo que se o povo de Deus se afastassem do Senhor, o Senhor mandaria seca, traria dificuldade na vida deles, a fim de que eles aprendessem a buscar o Senhor. Portanto, não é uma ação de um Deus caprichoso que quer ver os seus filhos meramente sofrendo, não é isso. Mas é um pai cuidadoso, um pai que se importa com seus filhos e querem trazer de volta, querem trazer eles, de fato, humilhados e quebrantados em sua presença. Não é o desejo também desse ministro aqui que vocês sofram. Ah, tá vendo? Eu avisei. Não é isso. Mas, irmãos, é um coração também amoroso, alertando a igreja de Cristo
quanto à sua apatia espiritual. Tenho orado, clamado ao Senhor pela minha vida, pela minha família, mas também pela igreja de Cristo. Essa igreja local que o Senhor colocou sob os meus cuidados. E como ministro de Cristo, meus amados irmãos, eu não posso de maneira nenhuma fazer vistas grossas com a nossa realidade espiritual. Portanto, de forma clara e incisiva, eu digo para vocês a partir da palavra de Deus, meus amados irmãos, tenham cuidado, igreja. Não se afastem do Senhor, voltem-se para o Senhor. Porque aquilo que você tem corrido atrás pode ser meramente futilidade. Volte-se para Cristo. Você depende dele. Nós dependemos dele. Devemos avaliar, irmãos, quem sabe a enfermidade pela qual eu estou passando, de repente não é o tratamento paternal do Senhor. Pois quando a gente está esbanjando saúde, muitas vezes a gente se esquece que estamos vivos, nos movimentamos, andamos, respiramos pela providência de Deus. Mas é quando o Senhor toca na nossa saúde, toca nas nossas finanças, toca na nossa casa, e quando as coisas começam a desabar, e você olha para um canto, olha para o outro e diz, é só o Senhor que eu tenho a quem recorrer. Por isso, irmãos, eu sempre procuro avaliar as dificuldades pelas quais eu estou passando, avaliar, à luz da palavra de Deus, se não é, quem sabe, Deus me chamando a atenção. Porque quando está tudo muito bem, às vezes a gente acaba se esquecendo de que só está bem pela providência de Deus e não é pelo você estar correndo atrás. Mas é Deus abençoando este e aquele negócio. Portanto, Deus, meus irmãos, frustrou os planos deles, porque queria a sua glória no meio do seu povo. Ele quer ser glorificado assim, e para isso ele move os céus e a terra. Como o Senhor dos Exércitos, ele controla todas as coisas e as governa em sua providência. Isso inclui, meus irmãos, até mesmo ferir o seu povo, para mostrar que todos dependem dele. Que sem ele nada, absolutamente nada pode fazer. É o que ele estava fazendo aqui, chamando a atenção deles para o fato de que eles precisassem de Deus, no tempo. Isso aqui, meus irmãos, não era coincidência, mas uma ação de Deus. Deus diz claramente em sua palavra, eu fiz vir a seca. Deus estava tirando o que parecia ser mais importante na vida deles, a fim de que eles enxergassem que Deus é mais importante, Deus está acima de todas as coisas, e essas coisas devem ser uma consequência da minha vida com o Senhor. Meus irmãos, com isso Deus deixa claro quem define as prioridades em nossa vida. É Ele. Não somos nós. Quem define as nossas prioridades é Deus, e Deus em sua palavra diz claramente, Jesus diz isso, buscai em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, Cristo é nosso pastor e vai adiante de suas ovelhas, e qualquer obstáculo que se levantar, que venha impedir as suas ovelhas de o seguirem, ele vai retirar esses obstáculos. Quer sejam causados por estranhos ou pelas próprias ovelhas. Meus irmãos, Cristo tem a missão de apacentar essas ovelhas a Deus. E vai apresentar, custe o que custar, nem que tenha que tocar na vida dos seus filhos. Nem que tenha que apertá-los. Ele irá fazer, a fim de que ele possa priorizar o que de fato deve ser priorizado. Meus irmãos, essa missão de apacentar as ovelhas do Senhor foi dada a Cristo, mas Cristo também comissionou, chamou ministros para superintender o rebanho do Senhor. Ministros aqui nessa terra, para as igrejas locais, ministros segundo o coração de Deus, que trabalham incessantemente para tirar os obstáculos do caminho destas ovelhas e conduzi-las ao Supremo Pastor. Por isso eles não desistem nunca. Por isso estão sempre pregando, sempre trazendo a atenção da igreja
com respeito aos seus pecados. Meus irmãos, Deus trabalha direta e indiretamente para que as nossas vidas estejam nele. É a chamada perseverança dos santos, que provem da graça de Deus em nossas vidas, que começou a boa obra e vai terminá-la. Passaremos pelo que for aqui na terra, mas como Paulo temos a certeza que ele nos levará a salvo o seu reino celestial e pleno. Pois se dependesse de nós, meus irmãos, a chegada até o céu, a perseverança dos santos, nós abandonaríamos o aprisco, nós sairíamos do caminho, mas Deus, ele trata conosco como pastor, e ele nos chama pela sua palavra. O Senhor está nos chamando aqui, hoje, pela manhã, nesse culto, pela sua palavra. Talvez você tenha dado um passo fora do caminho. Talvez você tenha tido a ideia de sair do aprisco. E o Senhor, ele chama pela sua palavra. Voltemos para o Senhor, irmãos. Nos humilhemos ante a sua presença. O Senhor quer ser a sua prioridade. O Senhor quer ser a sua prioridade. O Senhor quer ser adorado pela sua igreja. E o Senhor usará todos os meios para atrair para Ele mesmo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais têm sido os seus problemas, mas eu queria que, sinceramente, nesta manhã, cada um de nós avaliássemos como está sendo a nossa vida, como está a nossa casa. Eu entendo que é hora de nós retomarmos. Não precisamos construir templos. Nós somos o templo, conforme eu falei, do Espírito Santo de Deus. Mas como é que está esse edifício? Como está esse templo? Ele está consagrado ao Senhor? Ele tem se santificado ao Senhor? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu ritmo de vida? Você tem tido tempo para incluir o Senhor na sua agenda? Você tem buscado ao Senhor? Se você não tem feito essas coisas, é hora de voltar para o Senhor.